Boa noite, Igreja Batista Maranata, irmãos que estão se conectando, todos sejam bem-vindos. Mais uma live de terça-feira, pela graça de Deus. Vamos estar juntos aqui por 20 e poucos minutos, batendo um papo sobre um tema da Palavra de Deus. Bom estar com vocês, viu? Um privilégio, uma vez mais, estar podendo participar com os irmãos. Foi uma das coisas boas, né? É uma das coisas boas nessa pandemia foi que eu passei a bater papo com vocês toda semana, né? Era algo que não tinha, e aí apareceu essa situação, e eu sou muito grato a Deus por isso. Minha família está aqui pertinho também, todo mundo dando um, agora eu não sei a palavra em português, uma saudação especial. A Lília gritou aqui, um abraço a todos vocês e muito gostoso estar aqui, né? Então, hoje eu queria ler dois textos pequenos, duas partes da Bíblia, duas porções, escritas pelo apóstolo Paulo. E a primeira delas está em 1 Timóteo, capítulo 1, 18, 19 e, e depois um segundo texto que eu vou citar para vocês em Coríntios, tá ok? Mas antes, 1 Coríntios 4, de 1 a 5, nós vamos para lá também, tá? Só que antes eu queria ter uma breve palavra de oração, e aí a gente bate um papo, ok? Vamos orar. Deus, obrigado por mais essa noite gostosa em que nós podemos estar nos reunindo nessa live. Pessoas de muitos lugares, ó Deus, todos participando de um tempo de comunhão, e nós queremos, todos nós, ó Deus, aprender mais da Tua palavra aqui. Que esse bate-papo possa ser abençoado por Ti e que das Escrituras nós tenhamos a iluminação Tua, Pai, para entender aspectos da palavra. Obrigado pela riqueza das Tuas Escrituras e por tudo que o Senhor tem nos mostrado. Amém. Ok, e vamos lá. Eu queria ler com vocês então 1 Timóteo, capítulo 1, 18 e 19, ok? Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O texto aqui é bastante conhecido, né, sobre o apóstolo Paulo incentivando seu discípulo Timóteo, jovem pastor, segundo a todas as orientações que ele recebeu, toda a educação cristã que ele recebeu, todo a comissão que ele recebeu para o seu ministério, diante de toda a palavra que lhe foi instruída. Então Paulo fala que ele devia se firmar nessas coisas para combater o bom combate. Aqui o bom combate é a luta diária do cristão no desenvolvimento do seu ministério. No caso de Timóteo, ministério específico, pastorado. E aí, no 19, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, rejeitando a boa consciência, vieram naufragar na fé. E eu estive pensando aqui, enquanto li algumas coisas, pensando durante o dia, e essa palavra consciência, ela me chamou bem a atenção. A definição de consciência, eu li uma definição do Aurélio de Consciência, olha que interessante. Sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado, em atos ou motivos individuais. Sentido ou percepção que o ser humano possui do que é normalmente
do que é moralmente certo ou errado em atos ou motivos individuais. Então, de maneira geral, as pessoas entendem a consciência desse sentido, né? Nesse aspecto. A pessoa tem um senso ou uma percepção de que existe algo certo ou errado no plano moral que ele adquire no decorrer da sua vida. E em cima disso, então, ele faz o seu julgamento sobre o que está certo e o que está errado, né, por meio de atos ou por meio só das motivações. Né? Ele tenta analisar a motivação e a ação de tudo que acontece ao seu redor com relação aos outros e a ele mesmo. Né? Então essa é assim que trabalha a consciência do ser humano. A consciência foi posta por Deus, foi um presente de Deus ao homem, foi dado no paraíso. No paraíso ele tinha consciência, ele sabia, né? Consciência, estar ciente, estar sabedor, né? Essa é a origem mais etimológica da palavra. Estar sabedor daquilo que ele deve fazer e daquilo que ele não deve fazer. Então o homem no Éden ele tinha plena consciência de tudo que ele deveria fazer e daquilo que ele não deveria fazer, e ele não deveria provar do fruto proibido, e as demais coisas estavam à sua disposição, e ele então tomava decisões com relação a tudo que ele podia fazer. Quando ele resolve fazer o que ele não devia fazer, a sua consciência o acusa. Ele peca e ele passa então a ser um ser humano com um ser totalmente comprometido por esse erro, inclusive a sua consciência, que continua no ser humano, mas agora de forma debilitada, fazendo com que o ser humano ele tenha sempre, em qualquer cultura, em qualquer época da história, uma consciência de moral com relação às leis de Deus, mas ainda que sem conhecer as leis propriamente ditas de Moisés, por exemplo, mas antes de Moisés já existiam as normas, as normativas que todos os habitantes da Terra utilizavam. Eles tinham um senso comum de certo e errado. A gente chama de senso comum, né? Os escritores, os sociólogos chamam de senso comum do que é certo ou errado. E a verdade é que, ainda que não se tenha plena consciência da verdade, a consciência de alguma forma acusa que algo está mal. E por isso não há felicidade na vida, não há felicidade plena, não há um gozo pleno na vida do ser humano, porque ele está longe de Deus. Ele às vezes nem sabe que ele está longe de Deus, mas ele sabe que algo está mal. E ele tenta, por meio da sua percepção e da sua consciência, descobrir e achar caminhos para o que é certo e o que é errado, tropeçando nas próprias coisas que ele diz ser certo e errado. E esse e o final dessa história para um ser humano nessas condições é muito triste. Quando Cristo vem, ele restaura o ser humano por meio do arrependimento, ele ilumina o coração, a consciência do ser humano, ele passa a entender exatamente o que está errado na vida dele, que é o seu pecado, ele confessa esse pecado, e aí ele passa a desenvolver uma mente cristã. E ele começa então a ter um julgamento mais preciso do que é certo e do que é errado, porque ele começa a aprender os princípios básicos, fundamentais e eternos do bem e do mal, do certo e do errado. E então ele passa a trabalhar de acordo com essa consciência. Então, quando o apóstolo Paulo ele diz aqui, mantendo fé e boa consciência, o 19, manter a fé é o crer. Crer em quê? Naquilo que se vê, naquilo que se não vê, naquilo que se espera e naquilo no qual ele foi instruído, por meio da lei, da palavra de Deus. Então, o cristão lê a palavra de Deus, ele crê, ele põe fé naquilo que ele crê, e a sua consciência passa a trabalhar em função desses princípios. E então, quando eu faço algo contrário a esses princípios, a minha consciência me dá uma ideia de que eu estou fazendo algo errado. Ela acende uma luzinha
vermelha ali, um botão, uma luzinha vermelha na nossa mente, dizendo, olha, tem algo errado aí. Então, aquele sentimento de angústia, de depressão, de tristeza profunda, de ira incontrolada, sentimentos que não são legais, que começam a incomodar o nosso ser, a nossa cabeça, às vezes é a nossa consciência que está trabalhando a nosso favor para nos dizer: algo está mal. E essa consciência é trabalhada pelo Espírito Santo por meio de Sua palavra. Quando o nosso corpo humano sente dor, nós buscamos a causa da dor para tratar a nossa enfermidade. Quando a nossa alma está angustiada, é porque a nossa consciência está, a nossa percepção do mundo, o nosso sentido e a nossa percepção, né, do mundo, a percepção moral que nós temos, que é segundo as Escrituras, elas nos mostram que algo está mal. Então nós vamos até a palavra, corrigimos esse erro ou a raiz dessa angústia e passamos a interpretar essa realidade de maneira correta e aí então nós temos paz. Então, manter a fé e a boa consciência. Ou seja, aquilo que eu creio está em consonância com aquilo que eu faço. E a minha consciência, ela analisa todo esse meu proceder e ela está tranquila, que tudo vai bem. E quando não vai, a minha consciência me mostra que eu estou mal. Porque nós temos a mente de Cristo, e ela atua em nossa consciência, e nós, por meio de sua palavra, somos confrontados e levados a ter uma boa consciência. Quem abandona a boa consciência naufraga naquilo que crê. Quem abandona os avisos da consciência naufraga naquilo que crê. É o que diz aqui, né? O 19. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Então, o naufragar na fé, o falhar naquilo que se crê, tem a ver com o desprezo aos avisos da nossa consciência, da consciência que Cristo colocou em nós, daquela ciência do que é certo, aquele saber do que é certo e o que é errado. A gente sabe o que é certo, a gente faz o que é errado, despreza esse sentimento de que algo está errado, nós tentamos colocar, suplantar ou usar de várias ferramentas para aplastar essa consciência, e aí então naufragamos naquilo que cremos. Por isso que é importante o cristão ele estar sempre atento aos sinais da nossa alma com relação ao que estamos fazendo e à maneira como nós estamos entendendo a nossa realidade, para nós termos um proceder que realmente nos traga harmonia com relação à nossa vida, né? Que esteja harmonizado o que eu creio e o que eu faço, né? Os meus atos e os meus motivos individuais, eles estão tendo um bom juízo da minha consciência, porque essa consciência está sendo cada dia mais afetada, tomada, possuída pela mente de Cristo, que me instrui no meu caminho. Utilizando aqui o segundo texto também de Paulo, que está em 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, de 1 a 5, eu vou ler rapidinho aqui, diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz
as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O contexto aqui é que Paulo, instruindo a igreja de Corinto, que ela tinha muitas facções, muitos grupinhos brigando entre si na igreja e reivindicando liderança de Paulo, que plantou a igreja de Corinto. Outros falavam, não, nós somos da turma do Apolo, que veio depois dando doutrina a eles, e outros falavam, não, a gente segue a Pedro, que é muito melhor, o apóstolo lá. Então tinham brigas dentro da igreja, grupinhos que brigavam entre eles. Então Paulo, chamando a atenção deles, falou, olha, todos os homens que foram postos para ministrar a vocês são postos por Deus, e todos eles são de vocês. Todos eles estão postos a serviço de todos vocês. Vocês não devem brigar e se dividir por causa disso. Esse era um contexto dessa carta, né? E ele fala no 4, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então ele coloca aqui a ideia de vocês têm que nos considerar como ministros, ou seja, dispenseiro, né? Como aquela ideia do mordomo e do escravo de Cristo. Aquele escravo de Cristo, aquele que está na situação mais baixa da escala social de Corinto ali, que eram os remadores de barcos lá, que ficavam como escravos só remando barcos lá no porão dos navios, né? E esses escravos eram considerados os de categoria mais desprezível socialmente. E Paulo fala, olha, nós somos escravos de Cristo. Nós somos ministros escravos, nós remamos, né? E nós somos como mordomos, nós só pegamos as riquezas de Deus, administramos ela para servir a vocês que são os donos da casa. Então não nos julguem muito mais importante do que nós deveríamos ser, né? Nós somos somente isso, os servidores de Cristo, né? E então ele coloca assim, e ele diz, todavia, a mim muito pouco se me dá, o 3, né, de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Então Paulo diz, olha, aquilo que eu faço para vocês, aquilo que eu ministro a vocês, o julgamento que vocês fazem sobre aquilo que eu estou fazendo, né, o juízo que vocês têm sobre mim, não é relevante para que eu continue fazendo o que eu deva fazer. Né? Se vocês falarem que eu não sou ninguém, eu já sei que eu não sou. E se vocês tentarem me enaltecer, eu sei que eu não sou mais do que eu sou. Então esse julgamento não me afeta. E ele diz o seguinte, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Ou seja, Paulo não está sendo soberbo aqui, mas ele está simplesmente dizendo que a capacidade humana de julgar o próprio homem ela é limitada. Ela é limitada porque nós estamos num processo de aprendizagem da palavra e a nossa moral vai melhorando a cada dia e o nosso julgamento sobre as coisas melhora a cada dia, mas nós não temos um julgamento cirúrgico e preciso de todas as coisas. Das ações que nós vemos, e nós podemos entender que são boas ou más e julgamos com relação a isso, né? Porque Paulo diz aqui que no 2 o que se pede de cada dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o julgamento se a pessoa está ali, ela é fiel, então vamos considerar isso com relação à fidelidade desse obreiro, né? Então, isso serve para qualquer cristão, né? Se você, como cristão, você tem se encontrado fiel naquilo que você faz, no julgamento coletivo, as pessoas vêm e vão julgar você um crente fiel. Você tem feito coisas que demonstram a sua fidelidade. Mas o julgamento cirúrgico preciso, que vai dizer, ele fez tal coisa, mas a intenção do coração dele ele tinha esta medida, esta intenção. Isto nós, como seres humanos, não conseguimos chegar. Nosso julgamento sobre as intenções do coração, os motivos, eles são muito limitados. Nós vemos o que nossa percepção é sobre aquilo que nós vemos e que Deus nos revela em sua palavra e o que nós vemos sendo realizado. Mas as intenções do coração fica muito difícil, né? Saber se a pessoa ela é boa de índole quando realiza, ainda que seja uma obra para o Senhor. E ele fala, olha, não me preocupo com o julgamento de vocês, porque eu sei que não é preciso, né? E eu tampouco julgo
o que eu faço no sentido de o que eu julgo está definitivo, é o que é e é o que eu creio. E isso é o que é o certo. Ele também não se colocava assim, porque ele diz no 4, porque de nada me argue a consciência, ou seja, de nada me condena, me acusa a minha consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem julga é o Senhor. Então ele falava, olha, o que eu estou fazendo, eu olho o que eu fiz, eu olho para dentro de mim e eu vejo que está tudo bem, está tudo certo. Eu estou julgando de acordo com a moral que Deus me deu, com aquilo que eu tenho aprendido da palavra, e eu estou em conformidade, então eu estou tranquilo. A minha consciência me diz que eu devo estar tranquilo. E é assim que nós devemos ser, coerentes com aquilo que nós entendemos da palavra de Deus, aquilo que nós seguimos na palavra de Deus, e a nossa consciência não nos acusando disso, é bom, é bom. Então nós temos essa tranquilidade. Obviamente, se uma pessoa chega e traz a palavra de Deus e nos mostra uma deficiência, um desvio de conduta nosso, né? Então nós, por coerência, pela coerência da nossa própria fé às Escrituras, nós tomamos mudanças. Mas sabemos que qualquer emissão de opinião sobre a nossa vida, aleatória que seja, ela não é definitiva nas nossas vidas, nem tampouco o nosso julgamento sobre nós mesmos é definitivo. Porque o 5 diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Nós agimos de acordo com essa expectativa. Um dia estaremos na presença de Deus e Ele, de forma cirúrgica, Ele vai trazer do mais oculto do nosso coração, oculto até do nosso próprio saber, as nossas intenções e motivações. E em cima dessa leitura cirúrgica, ele nos julgará. E todos nós estaremos vendo um ao outro e julgando, ou seja, tendo uma definição então correta uns dos outros, porque o Senhor vai estar ali trazendo à luz exatamente o que é. E ele é quem vai retribuir a cada um segundo aquilo que ele merece ter. O que nos remete ao seguinte: por mais límpida e mais transparente e cada vez melhor que seja a nossa vida com Deus, nós nunca devemos ter uma atitude de jactância, de orgulho, de soberba com relação àquilo que nós fazemos e o que nós somos diante do reino de Deus. Porque nós vamos receber dele aquilo que realmente nós merecemos de acordo com o que realmente nós fizemos. E isso vai além do nosso entendimento. O que Deus pede de nós, e como Paulo instruiu a Timóteo na sua primeira carta a ele, é que nós devemos manter a nossa fé e manter a boa consciência sobre aquilo que nós cremos. E esse equilíbrio é a verdadeira vida cristã. É uma vida cristã, não é uma vida cristã hipócrita. Nós não seremos crentes de papel, mas crentes de carne, osso e espírito. Realmente pregando e a nossa consciência nos ajudando a viver de acordo com essa pregação. Pregação aqui é aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos, nós pregamos com a nossa vida, não só com as nossas palavras. Nossas palavras fazem parte da nossa vida. Então, quando nós pregamos com a nossa vida, no pacote está falar e fazer o que é correto. Então, uma dica, né, lançar luz aqui a esse tema que para mim é tão enriquecedor e tão profundo. Então fica aqui o desafio, né, que nós possamos manter a nossa fé e uma boa consciência diante de Deus e também diante dos homens. Paulo também fala em outro texto, não dá o tempo aqui, que ele se esforçava para manter a boa consciência diante de Deus e dos homens, ou seja, uma ação correta para com Deus e para com o próximo, e que a nossa consciência não nos acuse de estar em desacordo em nenhuma dessas relações. A nossa fé nos ajuda a manter uma boa consciência. E é isso que Deus pede de nós. Mas jamais devemos entender que porque a nossa consciência está tranquila, que nós estamos 100% já certos e atingimos 100% do que deve ser a vida de um cristão. Naquele dia, diante do Senhor, Ele vai revelar os desejos do nosso coração. Aqueles que, ainda que ocultos,
vão ser apresentados a nós e nós receberemos dele as nossas recompensas, tanto pelas nossas motivações como pelas nossas ações. Que Deus nos abençoe, que essa seja uma semana enriquecedora para cada um, que Deus nos mantenha humildes, alertas aos sinais que Ele manda à nossa consciência com relação à Sua palavra, para que nós possamos ter uma vida cada dia mais enriquecedora, para a honra e glória dEle. Esse é o nosso grande objetivo. Não esperemos e não criamos expectativas sobre grandes reconhecimentos aqui na terra daquilo que você faz. O que fazemos, fazemos para o Senhor, e Ele próprio julgará o que fazemos. E isso deve ser a nossa força motriz sempre. Amém? Que Deus os abençoe. Um beijo no coração de vocês e eu termino aqui com uma oração. Deus querido, que a nossa consciência possa estar sempre balizada pelos princípios da Tua palavra, para que nós retornemos àquilo que era o ideal lá no Éden, que é aquilo que é o ideal da pessoa de Cristo Jesus aqui na Terra, que era um proceder correto e totalmente condizente com aquilo que se cria e que se falava. Ó Deus, que as nossas motivações sejam perfeitas e que as nossas ações glorifiquem o Teu santo nome também, para que nós possamos andar por esse mundo com uma boa consciência diante de Deus, diante da Tua pessoa e diante dos homens. Ajuda-nos nisso, ó Pai, e dá-nos a humildade de saber que o Senhor é quem conhece o profundo no nosso coração, mais do que nós mesmos. E um dia o Senhor mesmo nos justificará, sim, não pelas nossas ações ou intenções, mas pelo sangue de Cristo Jesus. E a nossa recompensa, sim, virá de acordo com as nossas ações e intenções. Por isso nós confiamos em Ti, confiamos no Teu juízo sempre e que o Senhor desenvolva em nós essa expectativa daquele dia em que estaremos diante de Ti. Por isso tudo nós Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Um beijo, que Deus os abençoe e muito obrigado pela presença de vocês aqui ao vivo e daqueles que vão acessar posteriori por meio da gravação. Que vocês possam ter um final de dia e uma semana abençoada. Deus abençoe.